Então, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Muito bem-vindos. Boas-vindas a todos os que estão presentes. E também a todos que estão aqui, de certeza. Estão sem corpo, nós ainda não conseguimos ver. Mas estão de certeza absoluta. O tema do nosso trabalho desta hora baseia-se em 3 questões. Assim. A primeira, por que razão há pessoas que batem a todas as portas a pedir ajuda? A segunda, será que buscam mesmo ajuda? E a terceira, será que têm a humildade de ouvir o que lhes é dito? As pessoas, nós, quando estamos aflitos, quando passamos por dificuldades na nossa vida, na ânsia de obtermos respostas, costumamos recorrer a tudo. Neste caso, batemos a todas as portas possíveis, portas boas e portas más, para que nos possam ajudar. Claro que muitas vezes, ou quase sempre, sem saber aonde vamos, ouvimos falar. Vamos sem saber onde nos metemos. E claro está que a ajuda que necessitamos e procuramos não é a melhor, não é a mais acertada. Até porque muitas vezes nós só queremos ouvir o que nos interessa ouvir. Se a ajuda que procuramos vem diferente, logo a nossa falta de humildade, a nossa falta de fé, nos faz não querer ouvir o que nos é dito. Mas é o que precisamos de ouvir. Não gostamos, não aceitamos e vamos embora. E muitas vezes até dizendo que não presta. É que as pessoas, todos nós, deveríamos ter um mínimo de conhecimento da porta onde vamos bater, a pedir ajuda. Mas, a maioria das vezes, se não sempre, ainda não temos esse conhecimento. Um exemplo. Há na nossa doutrina, ou melhor, à nossa doutrina, ao Espiritismo, a grande maioria das pessoas que chegam a esta casa, a este lar, chegam por doença, a maioria. E também muitas por necessidade de resolver problemas materiais. Vêm muitas por coisas essencialmente materiais. É uma percentagem muito pequena, pequeníssima, os que chegam pela própria doutrina, para a conhecer, para a estudar. E ela é tão rica, tão lúcida, tão consoladora. É a única que nos diz de onde viemos, qual o objetivo da nossa vinda, qual a razão das nossas dores, dos nossos sofrimentos e para onde vamos. De onde viemos? Viemos da pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa. O objetivo da nossa vinda, viemos através da reencarnação, para continuar o aprendizado, para evoluirmos, experienciando tudo num corpo, onde é mais fácil a evolução para o nosso espírito. A razão das nossas dores, dos nossos sofrimentos. As nossas dores e os nossos sofrimentos são o resgate dos nossos malfeitos, das nossas más ações. Más ações que praticamos nesta ou em outras existências já vivenciadas. Coisas menos corretas que temos de saldar, muitas vezes através da dor.
já que não conseguimos o seu resgate através do amor, da prática do bem, de coisas boas. E para onde vamos? Voltamos para a nossa casa, a pátria espiritual. Nós não somos de cá. Nós estagiamos por aqui um tempo e, como dissemos, para experienciar, para aprender, para evoluir um pouco mais. Relativamente às questões do tema, é no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis, que encontramos o sentido, o aprendizado para podermos ser ajudados. Mas o mais importante e fundamental é que nós temos que fazer sempre a nossa parte. Nada nos será dado de graça, sem esforço. Temos de dar sempre o primeiro passo. No capítulo 25, diz-nos Mateus, em 7:11. Pedi e dar-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todos os que pedem, recebem. Os que buscam, acham. E a quem bate, se abre. Como dissemos há pouco, nós temos que dar sempre o primeiro passo. Nós temos de ter o trabalho de procurar para podermos encontrar. Nesta passagem evangélica de Mateus, destacamos 3 ações: pedir, buscar e bater, que apresentam como resposta o obter, o achar e o abrir. Não à toa, 2 ações que vêm depois do pedir e que exigem esforços individuais de busca e bater à porta por ajuda. Assim, não basta pedir, temos de buscar e bater à porta, ou seja, temos de fazer a nossa parte, voltamos a frisar. Com estas palavras, Jesus exortou a orar e a confiar em Deus, na certeza de que Ele não deixará de atender às nossas necessidades, materiais e espirituais, desde que façamos a nossa parte, diligenciando o buscar e bater para obtê-las. Esta é a síntese de ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Para que o céu ajude, o Mestre Jesus afirma que todos os que pedem, recebem, os que buscam, encontram, e a quem bate, se abre. Muitos acham, equivocadamente, que o Pai tudo fará por nós, sem os nossos esforços e sem as nossas súplicas, demonstrando assim que não compreenderam as promessas do Evangelho. A razão do pedir não é informar a nosso Pai o que necessitamos, tampouco lembrar de algo que tenha esquecido. Ele sabe tudo a nosso respeito. Com o pedir, confessamos as nossas indigências, as nossas fraquezas. Colocamo-nos em ato de humildade e de fé, que criam as condições para receber a graça divina. Temos de pedir, buscar e bater. O progresso é filho do trabalho. A evolução espiritual rege-se pelas leis do trabalho e do progresso, 2 leis divinas de nosso Pai. O pensamento, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, apoia-se em 3 pilares que nos convidam a relacionar com Deus, em que somos os donos das ações para sermos ajudados. Feita a nossa parte, o Pai fará a sua. Voltamos a dizer que o
pedir não tem por objetivo informar a Deus os nossos problemas e as nossas necessidades, mas sim colocarmos-nos em uma posição de humildes e com fé, para podermos perceber e aceitar os benefícios que nos são enviados por Ele. Em todos os estados de angústia física e espiritual, procuramos desesperadamente por Deus. Logo, o pedir e obter é reconfortante, porque toda a vez que estamos com um problema, o que mais queremos é alguém que nos ajude. E com esta esperança, procuramos o tão almejado auxílio. Muitas vezes, diante de situações difíceis, não encontramos a cura ou a solução. A ajuda não vem e ficamos desiludidos, tristes, sem esperança ou mesmo revoltados. Na verdade, queremos que algo resolva as nossas aflições sem nenhum esforço. Quase sempre esperamos a ajuda sem fazer a nossa parte. Não percebemos que a responsabilidade pela solução dos nossos problemas está dentro de nós. Contudo, o Pai avalia se estamos apenas suplicando ou se apresentamos sinais de arrependimento por termos vivido distantes da sua vontade. Jesus nos mostrou o caminho de volta ao Pai. O início para resolver as nossas aflições e as nossas dificuldades é desenvolver a humildade, reconhecer que não somos perfeitos, humildade para admitir que não sabemos tudo e muito nos falta aprender. Ninguém deliberadamente busca o sofrimento, pelo contrário. A nossa vida resume-se na constante busca da felicidade. Se sofremos e não queremos sofrer, precisamos buscar a causa do sofrimento para podermos evitá-lo. É que o sofrimento não é outra coisa senão a consequência imediata de uma atitude errada, uma atitude menos correta, seja nesta existência ou em outras existências já passadas. Para evitar e cair nas mesmas atitudes, devemos buscar o nosso vínculo com o Criador por meio da prece. Não podemos projetar a solução dos nossos problemas nos outros, nas coisas, nas situações. Procuremos dentro de nós mesmos, pois depende de cada um de nós a solução. Desta forma, a máxima buscai e achareis, ou ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, é o princípio das leis do trabalho e do progresso. Como lá atrás referenciamos, leis divinas. O trabalho é uma necessidade. Nós somos o resultado das nossas obras. Teremos delas um mérito e seremos recompensados de acordo com o que possamos fazer. Pela providência divina, a natureza nos provê a matéria-prima e os elementos para sermos transformados pelo uso da inteligência. Não deve ser interpretado como uma espécie de comodismo em que ficamos esperando algo cair do céu. Deus provê os recursos e devemos confiar na sua providência, mas essa confiança não nos exime do trabalho a ser realizado. O ser espiritualizado conhece o valor relativo dos bens materiais e o peso que eles representam. Esforça-se para dominar e não ser dominado pelas paixões inferiores. Conduz seu caminho, discernindo o certo e o errado e fazendo escolhas mais acertadas. O ser espiritualizado trabalha para ter o necessário à existência.
não entorpecendo os sentidos com os excessos que a vida material oferece, e tampouco se preocupa em demasia com o que beber, comer e vestir. A inquietação sobre os dias futuros revela falta de fé na bondade e misericórdia divinas. O homem angustiado está sempre aflito. O homem materialista é notadamente infeliz, pois desconhece o valor da fé, o poder da prece. Não percebe o amparo que os benfeitores espirituais lhes enviam. A condição única para alcançarmos a felicidade é buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto não estivermos conscientes desta verdade, entraremos e sairemos das reencarnações em processo de sofrimento, sob o peso de expiações que parecem não ter fim. Enquanto não buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, estaremos presos aos processos expiatórios determinados pela lei de causa e efeito, outra lei de nosso Pai. Praticando o bem, desenvolvendo virtudes e combatendo as imperfeições, estaremos edificando o reino de Deus em nós mesmos. Cada dia é único. Saibamos aproveitá-lo. Cada dia reflete uma oportunidade de crescimento espiritual, cujo aproveitamento depende da nossa vontade e do nosso esforço em superar os obstáculos do caminho. Cada dia é uma lição. Assim, não nos devemos inquietar com o dia de amanhã, pois o dia de hoje é aquele que merece destaque e atenção, por ser o momento de vivenciar a lição que nos é reservada. O amanhã pertence a Deus e às consequências dos nossos atos, pois são eles que podem determinam mesmo o nosso dia de amanhã. Então, e para terminar este meu trabalho, termina assim. Depois destas ideias singelas, com esta ajuda e, sobretudo, tendo em conta o Evangelho de Jesus, pois é Ele que sempre nos rege, pensamos já ter uma ideia da porta onde procurar ajuda. Ficamos a saber um pouco onde buscar e como pedir ajuda, pedir o consolo, pois já vamos aprendendo a ter a humildade e a fé para ouvir e aceitar o que nos é dito. Era bom, já era muito bom que nós possamos interiorizar estas palavras. Que Jesus nos continue a abençoar e que a sua luz e a sua paz possa descer sobre cada um de nós. Que assim seja.